Muitas pessoas, elas perguntam geralmente como é que faz uma planilha no Excel, mas elas nem imaginam que existe uma alternativa gratuita ao Excel, que é muito útil e a gente pode utilizar online ou offline. É exatamente o Google Planilhas, o que nós vamos aprender a utilizar no dia de hoje. Então vejam bem, essa alternativa ao Excel é exatamente o Google Planilhas, que ela faz parte também do Google Drive e é utilizada na nuvem, certo? Então dentro do Google Drive existe o Google Docs, como nós já vimos, existe, né, o Google Apresentações, que nós também já vimos, e, é claro, o Google Planilhas, certo? Que é uma alternativa para a gente utilizar, ao invés de utilizar o Excel da Microsoft, a gente utiliza o Google Planilhas aqui no Google, tá certo? No nosso Drive. Então, por isso, por tantas pessoas precisarem, pedirem ajudas, né? De como criar, como editar uma planilha, é por isso que eu resolvi fazer, né, essa série de lives, trabalhando com algumas ferramentas digitais e principalmente a que eu vou apresentar a vocês no dia de hoje, que é o Google Planilhas, né, que muitas pessoas têm dificuldades, mas que eu digo desde já a vocês, não se preocupem, porque não é um bicho de 7 cabeças, né? É claro que para quem nunca utilizou, a gente encontra algumas dificuldades, mas praticando diariamente, né, quando a gente começa a trabalhar com o Google Planilhas, a gente vai vendo que tem várias funcionalidades bem simples e ajuda demais no nosso dia a dia. É muito útil para a gente utilizar de forma doméstica, né? Ou também usar na sua empresa, né? Para uso empresarial. Então, vale a pena adotar, gente. Eu super recomendo. Eu utilizo muito, muito mesmo. E o melhor, vejam só, eu sempre falo, né? Nas lives sobre as ferramentas do Google. O melhor é que você não vai precisar pagar um software para você utilizar as suas planilhas. Você vai poder utilizar o Google Planilhas e aí vai usar no computador, no celular, no tablet, tá bom? Então vamos lá prestar muita atenção, porque nessa aula de hoje eu vou exatamente conversar um pouquinho com vocês sobre o Google Planilhas. Inclusive, vamos criar uma planilha simples, né, com algumas formatações básicas, tá bom? Então, para isso, eu vou começar a inserir também alguns dados nessa planilha, vou formatar textos, vou inserir fórmulas simples, né? E vou trabalhar também com algumas funções e fazer algumas edições básicas, porque o tempo é curto. São muitas informações para pouco tempo. Então, pelo menos o básico, eu tenho certeza que vocês vão aprender nessa aula de hoje. Então, vamos embora, que agora vai começar a nossa aula prática, né, no nosso curso, na nossa live, sobre o Google Planilhas. Eu vou abrir aqui no meu computador o Google Planilhas. Muito simples. Para você acessar o Google Planilhas, você vai digitar na sua barra de navegação drive.google.com. Ao digitar drive.google.com, você vai para criar uma nova planilha. Como é que você vai fazer? Bem simples, olha só. Você vem aqui em mais, novo, e aí você vai procurar aqui exatamente Google Planilhas. Olha só, Google Planilhas. Quando você clica aqui em Google Planilhas, vai ter duas opções: planilha em branco ou com base em um modelo. Se você criar uma planilha em branco, ela vai vir sem nenhuma informação e você que vai inserindo as informações na sua planilha. Ao clicar em com base em um modelo, olha só, vão aparecer aqui diversas planilhas.
que você vai poder escolher um modelo. Olha só, deixa eu passar aqui. Lista de tarefas, orçamento anual, orçamento mensal, agenda, programação. É editável, gente. Você dá 2 cliques aí, um clique só, você já vai abrir essa planilha e você vai poder copiá-la, caso você queira, tá bom? Mas aí, como nós vamos iniciar por algumas formatações básicas, então eu vou ensinar a vocês exatamente como é que a gente faz para criar uma planilha, uma nova planilha, uma planilha sem nenhuma informação. Uma outra forma também para você acessar o Google Planilhas é simplesmente você, vem aqui no seu Gmail, clica no Google Apps, procura planilhas. E aí, quando você clica aqui, vai mostrar todas as suas planilhas que já foram criadas no Google Planilhas. E também vai dar a possibilidade de você criar uma nova planilha. Então, você pode vir aqui, em mais, em branco, e você vai criar exatamente uma nova planilha. Olha só, gente. Então, isso aqui, essa é a interface do Google Planilhas, certo? Observem que ela é muito parecida com as planilhas da Microsoft, tá? É muito parecida mesmo. Então, eu vou fazer algumas formatações bem básicas para que vocês conheçam, tá bom? Como é que a gente utiliza a planilha do Google, né? O Google Planilhas. Então, muito simples. Observe que a barra de formatação, a barra de menus, ela é muito parecida mesmo com a barra que você encontra no Excel, nas planilhas do Excel. Então, como é que eu vou fazer? Observem que aqui eu tenho a minha área de menus, olha só aqui. Tenho no Excel, que é a mesma coisa do Google Planilhas. Tenho as linhas, olha as linhas, e as colunas, olha só. Várias colunas, certo? Para eu escrever, como é que eu faço? Simplesmente, eu venho, dou um clique aqui na célula, cada quadradinho desse se chama célula, e aí eu venho, ela é editável, tudo que eu escrever nessa célula vai ficar aqui, olha só, tudo que eu escrever. Digamos que essa célula, ela já tem alguma informação, então para editar, eu dou 2 cliques, tá certo? Eu dou 2 cliques para editar uma célula que já tem informações, mas para escrever em uma célula que não tem nada, uma célula vazia, eu dou apenas um clique e aí vai abrir aqui a minha célula para edição, para eu começar a escrever nesta célula. Nós podemos utilizar, gente, o Google Planilhas exatamente para fazer cálculos, para fazermos gráficos, para trabalharmos com uma lista de dados, né? Podemos também trabalhar com análises estatísticas, financeiras, simulações, né? Relatório, tudo isso a gente consegue fazer utilizando o Google Planilhas, certo? E como eu já falei a vocês, o Google Planilhas, ele é muito semelhante com o Excel. É bem parecido, o layout dele, a interface é muito parecida mesmo. E assim, uma outra coisa muito importante, né, que no Google Planilhas, ele pode ser utilizado também, como eu já falei a vocês, em diversas áreas, né? Por exemplo, na área administrativa é muito utilizado o Google Planilhas, na área financeira, na área de produção, na área comercial, né? Para quem é professor, você pode utilizar o Google Planilhas para calcular notas, né, médias dos seus alunos. Você pode também utilizar o Google Planilhas para criar planilhas pessoais, colocando, por exemplo, fazendo uma planilha de contas, uma planilha de notas,
certo? Então, existem inúmeras maneiras de você utilizar o Google Planilhas. Como eu já mostrei aqui a vocês, a gente tem aqui a barra de menus, né? Além da barra de menus, temos aqui também, olha só, a barra de ferramentas, que é essa barra aqui, gente. São as ferramentas do Google Planilhas. Temos também, olha só, a barra de fórmulas, né? Nós podemos inserir aí várias fórmulas na nossa planilha, olha só. Além das fórmulas. Então, aqui, ó, a barra de fórmulas, né? As fórmulas que nós vamos usar. E aqui, a nossa área de trabalho, a área de trabalho do Google Planilhas, certo? Então, ao criar uma nova planilha, é importante você sempre vir aqui, ó, e renomear, dar o nome à sua planilha, porque ela sempre vai mostrar planilha sem título, certo? Então, por exemplo, se eu quiser criar uma planilha de despesas, aí eu venho e coloco planilha de despesas ou planilhas de notas, certo? Então, ó, dou um clique fora e já renomeei a minha planilha. Como é que eu faço agora para inserir? Vejam só. Eu vou mostrar a vocês algumas formatações básicas, porque muitas pessoas ainda não têm esse conhecimento do Google Planilhas. Para que a nossa planilha ela receba qualquer tipo de dado, é necessário que ela esteja assim, ó, formatada, tá certo? É necessário que você selecione essa célula para que você possa inserir qualquer informação nela, para que ela se torne uma célula ativa, ok? E para você mover, muito simples, gente, no próprio teclado do seu computador, do seu notebook, olha só, você vai movendo aí com essas teclas, você pode colocar para a sua direita, para a esquerda, para cima, para baixo, tá certo? Movendo aqui com as setinhas. Existem também algumas setas que você utiliza, né, exatamente combinando as teclas de seta com outras combinações, né, utilizando na sua planilha. A gente também, por exemplo, né, se você quiser acessar a última coluna da linha atual, aí você vem, clica simplesmente, ó, no Ctrl+. Quando você vem Ctrl+, olha só, aí ela vai mostrar a você. Deixa eu voltar aqui o comando. Eu estou trabalhando aqui nessa linha e nessa coluna, né? A linha 7 da coluna A. Aí, por exemplo, né, utilizando aí a combinação com a tecla de atalho e com as setinhas. Eu quero, por exemplo, ir para a última coluna da linha atual. Então, eu venho aqui, ó, no Ctrl mais a setinha. Olha só, quando eu clico Ctrl mais a seta, olha, ela veio para a última, né? Deixa eu clicar de novo agora com Ctrl mais, deixa eu ver aqui, para ir para a primeira coluna da linha atual, por exemplo. Olha só, eu vou aqui, Ctrl mais, olha, ela vem para a linha. E dessa forma eu vou fazendo essas combinações. Mas, se você não quer fazer dessa forma, utilizando aí as teclas, né, de seta com combinação com outras teclas, é só você vir, ó, e clicar na célula que você vai querer trabalhar nela. Aqui você vai querer digitar alguma coisa. Deixa eu abrir aqui. Aqui na barra de menus, por exemplo, vejam só, nós podemos aqui efetuar várias operações. Clicando aqui, por exemplo, em arquivo. Então, em arquivo você pode abrir, você pode criar uma nova planilha, importar, fazer uma cópia, enviar por e-mail, fazer download, né? Ó, todas essas funções aqui, todas essas operações, você pode
realizar na sua planilha utilizando aqui esse menu arquivo. Em editar, você pode desfazer, né, a sua última ação, refazer, recortar, copiar, colar. É muito intuitivo, é só você ler, tá? É só você ler e aplicar na sua planilha o que você quer fazer. Aqui em ver, né, já está mostrando, você pode congelar uma determinada linha, né? Você pode congelar uma determinada coluna. Você pode aqui, ó, visualizar linhas em grade, que é o que eu estou visualizando aqui. Você pode também, ó, você pode proteger intervalos, ver a barra de fórmulas, tudo que você deixar aqui, tudo que você marcar, olha só, vai aparecer aqui na sua planilha. Vou desmarcar aqui, mostrar fórmulas, tá certo? Que eu tirei e agora coloquei novamente. No menu aqui inserir, você pode inserir, ó, uma linha acima, uma linha abaixo. Por exemplo, eu tenho aqui nessa coluna, eu vou escrever o nome para ficar mais fácil para vocês entenderem. Jeane. Então, aqui acima de Jeane, eu quero inserir uma linha. Então, como é que eu faço? Eu venho só aqui, ó, inserir linha acima. Então, acima do meu nome vai ficar uma linha, né? Agora, eu vou inserir uma linha abaixo. Eu venho aqui, ó, inserir linha abaixo. Então, ó, apareceu aqui agora uma linha abaixo. Eu vou voltar novamente na célula e vou inserir, por exemplo, uma coluna à esquerda. Ela vai aumentar uma coluna à direita. É só você vir aqui no menu inserir, né? Dependendo do que você escreveu na sua planilha, você pode deslocar, né? E tirar de um local e colocar em outro, para a direita, para a esquerda. Você pode também inserir gráficos. Dentro das informações que você escreveu, você vai selecionar, inserir um gráfico, uma imagem, um desenho, um formulário, uma função, né? Aqui é um pouco mais complicado para quem não conhece muito o Google Planilhas. Você pode inserir o link, uma caixa de seleção. Então, gente, é bem intuitivo, ó. Aqui, ainda na barra de menus, você pode formatar toda a sua planilha. Por exemplo, aqui no meu nome, clicando aqui, ó, em formatar. Eu posso, por exemplo, eu posso deixar o meu texto em negrito. Olha só, eu posso deixar em itálico. Eu posso aqui colocar em sublinhar o texto, deixar o meu texto taxado. Tudo isso simplesmente vindo aqui, ó, em formatar, tá certo? Posso também aqui aumentar o tamanho da minha fonte. Aqui tá no tamanho 12. Eu posso vir aqui e colocar, eu vou colocar aqui para destacar 18, tá certo? Eu posso vir aqui na barra de menus ou aqui, ó, nas ferramentas. Clico aqui também e já aumento ou diminuo também aqui, tá? Tô só mostrando as funcionalidades dessa barra de menus. Olha só, você pode também ajustar o seu texto, né? Dentro dessa célula que você vai estar trabalhando. Tudo isso aqui, gente. Alterar a cor. Você quer alterar a cor, cores alternadas, colocar cores diferentes. Olha só, aqui ficou uma cor cinza de fundo, mas você pode colocar qualquer uma outra cor, tá certo? Na célula que você selecionar, ok? Aqui agora no menu de dados, olha só, no menu de dados você vai poder classificar por coluna, você vai criar um filtro, né, visualizações de filtro, validar as suas formatações. Então são inúmeras funções que você pode, operações que você pode inserir na sua planilha. Tá bom, gente? É só para mostrar, porque o intuito de hoje é que vocês conheçam as funcionalidades do Google Planilhas. Aqui, por exemplo, olha só, na barra de ferramentas, essa aqui é a barra de ferramentas, olha só. Então, nessa barra de ferramentas, ela possui botões que vão facilitar a execução das tarefas mais frequentes do aplicativo, né? Ou seja, do Google Planilhas, daquilo que a gente está utilizando. Basta apenas a gente acionar. Por exemplo, aqui, olha só. Eu selecionei essa célula e aí eu quero aumentar o tamanho da letra. Por exemplo, aqui, olha só eu vir aqui.
Eu quero modificar, por exemplo, a fonte que eu estou escrevendo. Então, tudo que você fizer na sua planilha, na sua célula, você vai vir na célula, você vem exatamente aqui nesse menu aqui. Menu não, nas formatações, na barra de ferramentas, e aí você vai inserir na sua planilha, ok? É bem parecido quando você vem aqui também inserir, né? Tem várias coisas que você vai poder inserir na sua planilha, né? Várias operações que você pode inserir ou você pode vir diretamente na barra de ferramentas e aí você insere a partir dessa barra aqui de ferramentas. Vamos ver outras coisas na nossa planilha. O que eu fiz está tudo errado, eu quero apagar. Então, eu venho aqui, ó, eu só seleciono a célula e deleto todas as informações que eu não quero que conste na minha planilha. Então, agora eu vou começar a digitar a minha planilha, né? Como eu vou fazer uma planilha de despesas, então eu vou digitar o título dela novamente, ó. Planilha de despesas. Deixa eu colocar tudo com letra maiúscula. Então, aqui eu tenho planilha de despesas. Deixa eu aumentar aqui o tamanho dessa letra. Eu vou colocar aqui, como é o título, eu vou colocar 24. Eu vou mudar também aqui, olha só. Eu vou colocar a fonte. Essa fonte aqui. Abriu. E eu vou também aqui. Deixa eu inserir uma cor de fundo nessa minha planilha. Vou selecionar, pronto, selecionei. Vou vir aqui, primeiro vou mesclar para unir. Quando você clica em mesclar, você une várias células em uma única. Então, olha só, mesclei. Agora eu vou inserir aqui uma cor de preenchimento, né? Nessa minha planilha de fundo aqui. Então, eu vou vir, por exemplo, deixa eu colocar essa corzinha aqui, esse rosa. Deixa eu... Pronto. Então, vamos lá. Já que é uma planilha de despesas, então eu vou escrever a despesa e em seguida eu vou colocar o valor daquela despesa, né? Por exemplo, você pode colocar as suas despesas mensais. Por exemplo, eu vou colocar aqui, vou dar um exemplo, vamos ver, condomínio, aí eu vou colocar energia, água, conta de água, supermercado, plano de saúde. Quais são as outras despesas que a gente tem mensal? Medicação. E vem outras e outras e outras, né, gente? Mas aí eu vou colocar gasolina. Vamos lá. Seguro do carro. E aí você pode ir adicionando outras e outras e outras despesas à sua planilha. Então, observe, eu escrevi aqui abaixo, você poderia escrever nas colunas. Mas eu prefiro colocar aqui, né? Colocando um abaixo do outro. Então, vamos lá, vamos colocar aqui de condomínio, você gasta aí, vamos, R$300. De energia, vamos colocar R$250. Água, R$80. Supermercado, R$800. Ficou aqui a formatação diferente por conta
exatamente da fonte que eu tinha utilizado diferente, olha só. Se você clicar aqui em cima, vai mostrar qual a fonte que você está usando. Eu estou utilizando aqui a Arial. Então, aqui, ó, eu vou modificar e vou colocar aqui, padrão Arial. Ainda tá? Vou diminuir agora o tamanho, porque eu tinha deixado em 24. 12. Aqui é 10. Então, para ficar igual, eu vou deixar 10 também. Plano de saúde, eu vou colocar aqui R$300. Medicamentos, vamos colocar R$200. Gasolina, gasolina tá caríssima, eu vou colocar R$400. Seguro do carro, vamos lá, vou R$200. Digamos que eu pague R$200 por mês. Então, aqui eu tenho uma planilha com algumas despesas, né? Que no meu dia a dia, à medida que forem surgindo, outras despesas eu vou inserindo na minha planilha. Então, se eu quiser, por exemplo, colocar cores, né? Colocar aqui uma cor, por exemplo, para as despesas e uma cor para os valores. Eu até esqueci de colocar o título, tá, gente? Deixa eu inserir aqui mais uma linha. Eu vou colocar aqui despesas. E aqui eu vou colocar valores. Despesas e valores. Se você quiser modificar a cor, só é você seleciona a célula, vem aqui, ó, onde tem um balde de tinta e coloca uma cor de preenchimento, tá certo? Então, nessa cor de preenchimento, você vai escolher a cor que você vai querer colocar. Eu vou colocar, por exemplo, aqui amarela. E aqui em valores, eu vou colocar a cor azul. Se eu quiser deixar todas as outras com essa mesma cor, posso? Com certeza. Eu vou selecionar, ó. Seleciono todas as células e venho aqui na cor do preenchimento. Olha só, a mesma coisa eu vou fazer aqui nos valores. Venho aqui e pronto. Aqui eu tenho uma planilha simples com despesas e valores. Eu posso alterar aqui também no título, como vocês já viram anteriormente, a fonte, para meu texto ficar diferente, mudar um pouquinho. Então, aqui eu tenho despesas e aqui eu tenho os valores. Ok? Observe que aqui eu fiz algo bem simples, uma planilha muito simples, que qualquer pessoa, inclusive, pode utilizar esse modelo no seu dia a dia, né? Criando uma planilha de despesas. Então, agora eu vou querer fazer alguns cálculos. Eu vou utilizar aí algumas fórmulas. Digamos, né? Aqui eu tenho um valor de cada coisa, de cada despesa. Então, agora eu quero saber, por exemplo, quanto é o valor total das minhas despesas. Uma outra coisa, tá, gente? Eu coloquei planilha de despesas, mas eu não coloquei o mês. Então, eu posso inserir aqui, por exemplo, mês. Eu vou colocar março de 2021. Então, essa minha planilha é referente a março de 2021. Deixa eu colocar uma outra cor aqui. Então, março de 2021. Deixa eu dar uma aumentada também na minha fonte. Pronto. Então, agora eu vou usar, veja só, eu usei algumas formatações básicas. Agora eu quero usar exatamente uma fórmula para poder eu calcular o valor das minhas despesas. Então, como é que eu faço para inserir aí uma fórmula? Olha só, é muito simples mesmo, porque no Google Planilhas já aparece algumas fórmulas, já mostra aí as fórmulas prontas, tá certo? É só você vem aqui, gente, olha só, onde tem funções. Quando você dá um clique, ela vai mostrar, né, várias fórmulas, várias funções que você pode utilizar na sua planilha. Por exemplo, sum aqui é referente à adição, é soma.
Então, se eu quiser, por exemplo, na minha planilha somar, então como é que eu faço? É bem parecido com o Excel da Microsoft. Você vai selecionar as células que você vai querer fazer essa soma, mas primeiro você vai utilizar essa fórmula. Então, como é essa fórmula? Você vai escrever, olha só, igual, aí você vem para a fórmula. Clica aqui, olha só, na função soma igual soma. Já abriu parênteses, então você vai selecionar quais são exatamente as células que você quer somar, porque de repente você quer somar apenas 2 ou 3 e não, né, a coluna toda. Então, eu vou vir aqui, ó, você seleciona quais são as células que você quer saber qual o valor das despesas. Então, você segura, vem aqui, ó, no Ctrl e vem até a última, olha só, Shift. Então, aqui eu quero somar exatamente na coluna B, olha só, B4 até B11, que é a última linha. Então, ó, já inseri aqui a minha fórmula. Então, agora, quando eu, olha só, quando eu sair, eu vou dar só um Enter agora, gente. Deixa eu voltar aqui. Peraí. Ó só, quando eu dou um Enter, vai mostrar aqui o valor total das minhas despesas. Olha só, deixa eu colocar aqui, valor total. Eu vou fazer de novo para vocês entenderem como é simples. Olha só, aqui como eu utilizei uma função, né, eu usei exatamente a fórmula do sum, de adição. Então, toda vez que eu clicar nessa célula aqui, ela vai mostrar aqui em cima a função que eu utilizei, a fórmula que eu utilizei. Então, eu vou voltar para vocês entenderem melhor. Igual, porque toda vez você vai ter que colocar igual, sum. Se você não quiser digitar, olha só, já vai aparecer. Ou você pode vir assim, quando você coloca igual, você vem aqui nas funções e vem a primeira, sum, que é soma, igual soma, seleciona as células que você quer encontrar o resultado e dá um Enter. Então, tá aqui, ó. Então, ou seja, nessa minha planilha mensal do mês de março, né? Como se ela fosse verdadeira, mas ela não é. O valor é muito maior. Então, eu totalizei R$ 2.530. Então, este é o valor que foi gasto, né? Exatamente nesse mês, de acordo com a minha planilha. Aí, observem, eu quero adicionar mais células com outras despesas. Digamos aqui que você queira colocar agora, deixa eu inserir mais uma linha, inserir linha. Eu vou colocar aqui agora, já tenho condomínio, energia, água, supermercado, plano de saúde, medicamentos, gasolina, seguro do carro. Eu quero colocar aqui agora, por exemplo, escola, né? Você estuda ou você tem filhos que estão na escola da rede particular e aí você gasta, por exemplo, na escola R$ 600 de escola. R$ 600 de escola. Deixa eu inserir mais uma linha aqui. Eu vou colocar uma outra despesa. Eu vou colocar, por exemplo, aqui a despesa de lazer, né? Você gosta de viajar, você gosta de aproveitar um pouquinho. Então, nesse mês de março, né, houve feriado, você aproveitou o feriado e aí você gastou mais R$ 1.000 no seu feriado. Observe que a minha planilha, no valor aqui total, ela permaneceu igual. Por que ela permaneceu igual, gente? Porque, olha só, quando eu clicar nela, eu fiz a soma do B4 até o B11. Eu não inseri na minha planilha o B12 e o B13. Então, como é que eu faço para alterar? Simplesmente isso, olha só. Eu venho aqui, ó, ou na própria célula, pode ser na célula, ou você vem aqui
na barra aqui das funções. E aí você coloca, ao invés do B12, não foi B13? A última que eu trabalhei, então eu vou alterar aqui, ó. Eu vou colocar B13 e aí, veja só, o resultado antes era 2.530. Vamos ver agora? Ou seja, minha despesa passaram de 2.530 para R$ 4.130, porque eu inseri aí mais escola e também lazer. Então, com o aumento desses dois itens, eu passei a utilizar um valor de R$ 4.130. Então, essa é uma função simples, muito utilizada, né, quando a gente cria uma planilha de despesas, porque se você vai fazer uma soma, você vai ter que usar essa função, a função da soma, do sum. A função aqui, average, por exemplo, olha só, essa segunda função, ela calcula aqui uma média dentro desses valores que eu apresentei na planilha. Por exemplo, se eu vier aqui, ó, e colocar, deixa eu apagar, igual, aí eu vou utilizar agora average, e aí eu vou selecionar exatamente, ó, já selecionou para mim, B4 a B14. Então, a média aí nos valores que eu inseri na minha planilha é exatamente R$ 413. Digamos que você é professor, professora, e aí você quer calcular, por exemplo, a média dos seus alunos. Você pode utilizar essa função aqui, tá certo, gente? Do average. Ó, eu vou só para vocês entenderem. Em uma determinada avaliação, meu aluno tirou 10. Na outra, ele tirou 10. Depois, ele tirou 8. E 8. Então, ele tem 2, 10 e 2, 8. Eu quero calcular aqui a média aritmética desse meu aluno. Então, usando essa função, é só eu vir aqui, ó, igual. Aí, eu venho, escrevo, então, venho aqui em função. Average. Seleciono exatamente as células que eu quero saber o valor, olha só. Então, aí já mostra a média do meu aluno, que foi a média 9. Então, você pode também utilizar, criar planilhas para calcular exatamente as notas e médias dos seus alunos. Você insere o nome dos alunos, o nome das disciplinas, e aí vai colocando e o próprio Google Planilhas vai fazer esse cálculo para você de uma maneira bem simples mesmo. A função count, por exemplo, aqui, ó, é exatamente essa terceira. Ela conta quantos itens tem, né, em uma determinada coluna ou em uma determinada linha. Por exemplo, se eu clicar aqui, olha só. Eu vou colocar igual, count, e aí eu vou selecionar exatamente da B4, da coluna B4 até a B13, para ver quantos itens eu tenho aí. Olha só. Então, eu tenho exatamente 10. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É exatamente. E existem muitas outras funções, gente, que eu não vou explicar a vocês agora, até por conta da questão do tempo, tá? Mas aí, ó, para você calcular o máximo, o mínimo, né? E muitas outras funções que você pode calcular dentro da sua planilha. Na sua planilha, você pode inserir textos, você pode inserir números, você pode inserir fórmulas, funções. Tudo isso você pode inserir em uma planilha.
Vou mostrar a vocês agora algo que eu também gosto demais de utilizar no Google Planilhas. Vejam só. Você tem toda uma planilha pronta, aí você quer compartilhar. Digamos que você tenha uma planilha de dados. E aí você quer compartilhar essa sua planilha de dados para que outras pessoas ajudem você colaborando nessa planilha. Então, é a mesma coisa do Google Docs e a mesma coisa do Google Apresentações. Então, aqui eu tenho a minha planilha. Você quer compartilhar com alguém, você vem aqui, ó, compartilhar. Essa planilha ela só está compartilhada comigo porque eu criei agora. Mas aí eu quero compartilhar com outra pessoa. Vou colocar aqui um outro e-mail meu, pronto. Digitei aqui o nome da pessoa que eu quero compartilhar. Então, olha só, aqui ao lado vai aparecer, você vai ter que clicar. Essa pessoa que você vai compartilhar a sua planilha, ela vai ser editor, ela vai ser comentarista ou leitor. Então, eu quero que a pessoa contribua fazendo edições. Então, eu venho aqui e deixo selecionado o editor. Você pode escrever um texto à pessoa, né? E aí, você vem aqui, olha só, e clica em enviar. Quando você clica em enviar, a pessoa vai receber essa planilha e ela vai poder colaborar com você, colocando outras informações, né, adicionando, tirando informações da sua planilha. Se você clicar aqui, gente, nessa engrenagem que aparece acima aqui, de onde tem editor, leitor e comentarista, olha só o que acontece. Já tem duas permissões aí configuradas. A primeira que está configurada é que os editores podem alterar permissões e compartilhar. Ou seja, eles podem modificar alguma alteração que eu criei e compartilhar com outras pessoas. E na segunda opção aqui, que está marcado, está dizendo que os leitores e comentaristas podem ver a opção de fazer o download, imprimir e colar. Se de repente eu não quiser, eu não quero que a pessoa, eu quero apenas que ela veja, mas eu não quero que ela faça o download, ou que ela imprima, ou que ela copie. Então, eu venho aqui e desmarco. Olha só, então eu atualizei. Não, mas eu quero sim que ela faça tudo isso na planilha. Então, eu venho e deixo marcado. A mesma coisa, eu não quero que outra pessoa dê permissão para outras pessoas abrir o meu documento e compartilhar. Então, eu venho aqui, ó, e desmarco. Mas se eu quero, eu vou deixar aqui marcado. E aí, quando eu enviar, a pessoa vai receber a minha planilha e vai poder compartilhar, né? Vai poder colaborar comigo neste documento. Vê que legal, que coisa maravilhosa. Clicando na barra de menus, a gente vai ver também outras funcionalidades, olha só, nas ferramentas, nos complementos. São complementos também que você pode baixar, porque o Google Planilhas ele tem inúmeras funcionalidades, mas né, o Excel da Microsoft ele tem muitas outras. Então eu posso baixar alguns complementos para que o meu Google Planilhas, né, para que a minha planilha do Google fique ainda mais semelhante com as funcionalidades que aparecem lá no Excel, tá bom? Ajuda, olha só, você pode solicitar também atualizações, tem várias ajudas que você pode vir aqui e clicar. Na acessibilidade, gente, isso aqui é fantástico. Você pode também inserir várias coisas aqui, ó, na barra de menus. Falar a formatação, sempre falar a formatação, falar a linha, falar a coluna. Tudo isso você pode inserir. Comentários, esse aqui também é maravilhoso. Vejam só, você pode inserir aqui comentários. Falando o comentário ou abrir o histórico de comentários, você pode vir aqui na acessibilidade e clicar em comentários, ou você pode vir aqui, ó, ao lado de compartilhar, onde tem, ó, abrir o histórico de comentários, ou então você pode utilizar a tecla de atalho Ctrl, Alt, Shift e A.
Então, você clica aqui, você pode escrever um comentário. E aí, a pessoa que você mandar esse comentário, ela vai receber essa notificação. Por exemplo, você tem que selecionar a célula que você vai deixar o comentário. Então, eu tenho aqui, planilha de despesas. Então, eu venho aqui, ó, e vou inserir um comentário, mais comentário. Então, eu venho, clico arroba, digito o nome da pessoa que eu compartilhei, né? Por exemplo, Jeane, arroba Jeane, vou fazer a mesma coisa da outra vez. Vamos modificar o título. E aí eu marco a caixinha de texto e atribuo a Jeane essa sugestão aqui, olha só. Então, aqui embaixo eu venho atribuir. E aí, Jeane vai receber essa atribuição, essa notificação, certo? Uma outra coisa também, formatações simples, para que vocês vejam o quanto é importante a gente trabalhar com planilhas, o quanto nos ajuda, tá, gente? Clicando aqui, ó, nessa barra aqui, na barra das ferramentas, você vai poder utilizar várias formatações na sua planilha. Por exemplo, desfazer, refazer, imprimir a sua planilha, né? Pintar a formatação, aumentar aqui, gente, olha só. A minha está em 100%. Se você quiser deixar maior, você vem aqui, ó, no zoom e deixa, por exemplo, aqui em 200%, né? Principalmente para quem tem também problemas de visão. Então, você pode aumentar e aí fica melhor para você visualizar. Você pode também formatar o tipo de moeda que está sendo utilizado, formatar a porcentagem, tudo isso aqui, ó, você pode colocar. Você pode alterar as fontes, alterar o tamanho das fontes, se você vai colocar em negrito, em itálico, em arial. Como eu já mostrei aqui também, você pode alterar a cor do texto, você pode colocar um preenchimento, como eu coloquei aqui vários preenchimentos. Você pode, olha só, isso aqui é o que eu queria chegar para vocês entenderem. Modificar, por exemplo, aqui, colocar bordas. Observe que se você, na hora que você for fazer a impressão, vai ter lá a escolha, se você vai querer que mostre, né, essas linhas ou não. Mas aí, existe uma forma que a gente pode deixar ela já toda formatada, toda organizada, a nossa planilha. Eu vou completar aqui a cor amarela. Olha só. Deixa eu colocar aqui o preenchimento amarelo. E aqui novamente o preenchimento azul. Então, digamos que eu quero utilizar aqui, eu quero deixar a minha planilha com as bordas. Então, eu venho, gente, olha só, seleciono todas as células que eu vou querer inserir a borda. E aí, eu venho aqui, olha só, e clico aqui em cima em bordas. Então, quando eu clicar aqui em bordas, ele vai mostrar. Você quer bordas em todas as células, né? Só nas bordas internas, só nas bordas horizontais, nas verticais. Eu vou colocar aqui em todas as bordas. Então, olha só, estou com a minha planilha com as bordas em todas as células. Se eu quiser desfazer, eu venho aqui, olha só, vou desfazer, desfiz. Ah, eu quero refazer, então vou voltar aqui. Então, aqui eu tenho a minha planilha com todas as bordas, tá certo? Onde eu selecionar, é claro, né? Ela vai mostrar as bordas onde você selecionou. Se você não selecionar, ela não vai ter como fazer esse comando, tá? E de toda forma, você vai ter que clicar em algum local para poder selecionar a célula e vir aqui. Uma outra, aqui na barra de ferramentas que a gente pode utilizar também, vejam só. Observe que aqui eu uni, né, quatro colunas em uma única. Então, como é que eu faço? Eu venho só aqui para mesclar a célula. Digamos que aqui no mês de março eu mesclei, ó, eu não mesclei. Observe que quando você mescla, quando você clica em cima das células, ela não vai mostrar os quadradinhos, ela vai mostrar um único. Aqui, olha só, aqui está mostrando porque eu não mesclei. Então, eu quero mesclar, quero unir. Então, eu venho aqui, ó, eu vou selecionar até aqui a última. E venho aqui em mesclar células. Então, olha o que aconteceu, eu uni as células, todas ficaram juntinhas. Então, já que eu uni agora, eu quero deixar o meu texto
Eu quero deixar o meu texto centralizado, então eu venho aqui, olha só. E clico aqui no texto, deixando ele no centro. Ó. Você pode deixar à esquerda, no centro, à direita, olha só. Então, o meu aqui está no centro. Você pode também, gente, olha só, alinhar na vertical, deixando o seu texto superior, ou seja, em cima. Você pode deixar ele no meio, você pode deixar ele na parte inferior. Aqui, por exemplo, olha só, ele está aqui, ele está alinhado de maneira aqui na vertical. Se eu colocar aqui no meio, é porque como é apenas uma linha, a gente não percebe. Mas se tivesse aqui, digamos, 3 linhas, 2 linhas formatadas, ou outros textos próximos, vocês iam perceber mais essa diferença, tá bom? Uma outra coisa aqui, você pode alinhar, já mostrei a vocês. Vocês podem também modificar a posição de como esse texto vai aparecer na sua planilha. Aqui, ó, se eu clicar aqui, ó, como é que eu vou ajustar o meu texto? Observe, o meu texto aqui, ele vai estourar, ou seja, ele está indo para o lado. Mas se eu quiser deixar o meu texto ajustado, descendo, para ficar de acordo com a célula, então eu venho para cá e clico aqui, ele vai ajustar. Se eu quiser deixar o meu texto cortado, eu venho, clico aqui e vou deixar o texto cortado, mas no meu caso aqui eu vou deixar ele, tá? Exatamente dessa forma aqui. Eu vou ajustar o texto para que ele fique estourado. Você pode também modificar a rotação do seu texto. Observe aqui em despesas, por exemplo, eu quero deixar de uma forma diferente. Então, eu vou vir aqui, ó, na rotação do texto. Aqui tá nenhuma, mas eu quero inclinar para cima. Então, ó, se eu clicar, vai ficar aqui inclinado para cima. Por que só veio um? Porque eu só selecionei uma célula. Se eu tivesse selecionado as duas já ficariam para cima, olha só. Inclinei também para cima. Se eu quiser inclinar, ao contrário, eu não quero inclinar o texto para cima, eu quero inclinar o texto para baixo. Então, eu seleciono, venho aqui, ó, na rotação, e aí, exatamente o comando que eu colocar é o comando que vai aparecer na minha planilha. Se você quiser inserir um link na sua planilha, pode? Com certeza. Você vem aqui, olha só, inserir link, e aí você vai digitar ou vai copiar e colar o seu link e ele vai aparecer na sua planilha, tá? Uma outra coisa muito legal, gente, olha só, para inserir o comentário que eu já mostrei a vocês, pode inserir aqui ou pode vir aqui. Vocês também podem inserir um gráfico. Um gráfico é fantástico. Vejam só, aqui eu tenho despesas e aí nas minhas despesas eu tenho exatamente 10 despesas que eu pontuei e os valores. Então, eu quero inserir um gráfico com essas informações. Então, como é que eu faço? Olha só, muito, muito, muito simples. Eu quero inserir um gráfico. Eu venho aqui e vou selecionar quais são exatamente as células que eu quero buscar um resultado. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar porque eu inseri sem selecionar a célula, tá? Pronto. Então, eu venho, seleciono todas as células que eu vou querer que apareçam no meu gráfico. Então, aqui eu selecionei a coluna de despesas e de valores. Agora, eu quero exatamente inserir um gráfico. Como é que eu faço? Eu já selecionei. Então, eu venho aqui, ó, inserir gráfico. Quando eu cliquei aqui em inserir gráfico, olha só, esses valores aqui, eles se converteram no gráfico. Então, você pode escolher também aqui na configuração, que já vai abrir, como é que você vai querer o seu gráfico. Aqui, por exemplo, está aparecendo um gráfico de pizza, mas você pode alterar, você pode colocar qualquer um desses modelos que são apresentados aqui. Olha só, eu vou colocar um gráfico em colunas. Então, deixa eu escolher aqui qual o modelo que eu vou querer. Eu vou querer esse, pronto. Então, aqui, as minhas informações, elas vieram parar no gráfico. Por exemplo, aqui, olha só. Quanto é que eu gasto de condomínio, né? Então, R$300, tá? Aqui, ó, R$300, 250 mais um pouquinho. Quanto é que eu gasto de energia? R$250. De água, R$80. Então, as minhas informações, elas se transformaram em um gráfico, porque eu inseri um gráfico. Então, eu posso vir aqui, né, nessa barra de ferramentas, ou eu posso vir aqui em cima também
e aí eu venho e insiro um gráfico, inserir gráfico, e aí vai inserir da mesma forma, tá? Uma outra coisa também, você pode criar filtros nas suas planilhas, que em outro momento também eu vou explicar a vocês como é que a gente pode criar, né, alguns filtros nessa sua planilha. E aqui no final, como vocês já viram, exatamente as funções que já aparecem aqui no Google Planilhas, todas as funções, ok? Muito simples, muito prático de trabalhar. Aqui, se você quiser ocultar, você clica aqui, ó. Ocultei. Aí eu não quero ocultar, eu quero mostrar os menus. Então, eu volto aqui e aí vai mostrar os meus menus, tá? Vejam que é muito simples. E o melhor de tudo, você saiu, você não precisa ter aquela preocupação de salvar, porque automaticamente a sua planilha vai ser salva. E aí, quando você quiser abrir, em outros momentos, quando você abrir lá o seu Google Planilha, seja no computador, no seu tablet ou no seu celular, você vai ter lá todas as suas planilhas, todas as planilhas que você criou. Então, digamos que agora eu já terminei, eu já compartilhei, e eu agora quero exatamente imprimir a minha planilha. Então, como é que eu faço? Eu venho aqui, olha só, arquivo, e aí eu venho exatamente na função de imprimir, tá? Então, ou eu clico Ctrl P ou imprimir, e aí eu vou imprimir a minha planilha. Se eu quiser fazer o download, gente, olha que legal, você faz o download dessa planilha. E aí você pode escolher alguns formatos, né? Você pode salvar na Microsoft Excel, no formato de Open Document, você pode salvar no formato de PDF, numa página da web, certo? Então, digamos que eu queira salvar aqui no formato PDF. Então, eu vou fazer o download no formato PDF. Então, a minha planilha, olha só, eu vou vir aqui e vou salvar e ela vai ficar no formato PDF. Vou abrir para que vocês vejam. Tá fazendo o download. Olha só. Abri a minha planilha no formato PDF, certo? Vê como é legal, como é simples, muito simples mesmo. Aí, digamos que você queira tornar esta planilha disponível offline, ou seja, para você trabalhar nela quando você estiver com ou sem internet. Então, só é você vir aqui, ó, e clicar em tornar esse documento, ativar e deixar o documento offline também, para poder você abrir com ou sem internet, tá bom? Se você quiser, por exemplo, aqui também, se você quiser verificar agora, gente, vê só, eu criei a planilha e aí nessa minha planilha agora, eu quero ver o histórico de versões, quem foi que trabalhou nessa planilha, quem fez alguma alteração na minha planilha. Então, eu venho só aqui, ó, eu clico aqui exatamente em histórico de versões, e aí, quando eu clicar no histórico de versões, vai mostrar aqui quem foi que fez a alteração ou que visualizou a planilha, o dia e o horário, certo? De uma maneira bem simples e bem prática. Prática mesmo. Terminei a minha planilha, então, olha só. Saí, todos os dados já ficaram salvos, certo? Olha só, deixa eu voltar aqui. Eu vou sair da minha planilha. Está aqui, ó, já salvou, ficou salvo com o compartilhamento feito, ó, ela está compartilhada com outras pessoas. Então, aqui vai mostrar que essa planilha é compartilhada ou não. Vejam, se ela não for, ela não vai mostrar aqui, tá, gente, o bonequinho de compartilhados. Mas quando ela é compartilhada, ela vai mostrar. Então, todos os documentos, olha só, todos os documentos que você cria no Google Planilhas, eles vão ficar salvos. E aí, quando você vier no seu e-mail, quando você abrir o seu e-mail, então, quando você abrir o seu Drive, você vai ver lá todos os documentos que foram criados nesse formato de planilhas. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Não é nada do outro mundo. Muito pelo contrário, é bem simples. À medida que a gente vai praticando,
a gente vai aprendendo. Então, dúvidas, sugestões, vocês podem colocar nos comentários, que eu terei o maior prazer em, assim que possível, responder a vocês, tá bom? Em um outro momento, em uma outra live, a gente vai conversar sobre outras funcionalidades, sobre outras funções. Mas, no dia de hoje, eu quis que vocês conhecessem, né, um pouquinho do Google Planilhas, de como é simples trabalhar no Google Planilhas. Até a nossa próxima live.